Se você achou esse vídeo, talvez você se interesse por inclusão na igreja, talvez você esteja passando por esse desafio na sua igreja agora, talvez você tenha isso no seu coração e não sabe por onde começar. Seja bem-vindo, esse é o meu canal, eu sou Rafael Barros e eu quero falar sobre inclusão na igreja com você e quero te mostrar nos próximos 6 vídeos que serão aqui nesse canal como é possível a gente fazer inclusão na nossa igreja. Isso não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, é uma metodologia que foi criada. Eu tenho esse material, eu tenho essa experiência, eu já faço isso, então eu vou compartilhar ela com você, os pontos principais de como a gente pensa a inclusão dentro da igreja. Eu espero que você esteja comigo nesse processo. Peço que você deixe seu like aqui, compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas receberem e visualizarem esse vídeo, mais resultado a gente vai alcançar, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, esse conteúdo é relevante, pessoas procuram por ele. Logo após a vinheta a gente inicia o vídeo, espero que você possa aproveitar esse conteúdo e aplicar na sua igreja. Daqui a pouco a gente se vê. Bom, pessoal, antes de tudo eu quero te dizer quem eu sou e por que eu estou falando desse assunto, com que autoridade eu estou falando desse assunto. Eu estou há 18 anos dentro da igreja, me converti com 17 para 18 anos, tenho 35. E desde que eu me conheço por cristão, eu trabalho com ministérios infantil, de jovens, adolescentes, discipulado, acampamento, enfim, eu estou sempre envolvido nessa questão de ensino de crianças, adolescentes e jovens. Também, há 11 anos, eu sou terapeuta, psicomotricista e educador físico, especializado em autismo, interação social, trabalho com crianças com autismo, com apraxia, síndrome de Down, TDAH, outros atrasos de desenvolvimento, outras questões de aprendizagem. E eu gosto muito de estar na igreja e de estar na clínica. Então eu pensei, por que não juntar isso? Junto com a necessidade que tivemos. Nossa igreja teve um boom de crianças que chegaram com famílias e nós estávamos no escuro, não se acha literatura. E quando eu montei esse material, quando eu testei essa metodologia, era para que eu pudesse não só abençoar a minha igreja, no sentido de capacitar essa igreja para que ela consiga ser uma igreja acolhedora e inclusiva, mas também, posteriormente, poder compartilhar isso com vocês também. Então, a ideia desses 6 vídeos serão 6 aulas, onde você vai entender do zero como que você pode criar uma igreja inclusiva, tudo bem? Gente, isso foi adaptado para a minha realidade, os exemplos são da minha realidade. Se você tiver qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários, e a ideia é que você aplique isso na sua realidade, na sua igreja. Às vezes sua igreja é maior que a minha, às vezes sua igreja é menor que a minha, às vezes você está sozinho com esse interesse na igreja, às vezes você é só um líder que tem esse interesse, mas não tem mão de obra para te ajudar. Então, são várias questões que podem acontecer nesse caminho, e independente dela, deixa seu comentário aqui, tire sua dúvida, pergunte. Essa troca ela é riquíssima e você e eu ganhamos com isso, ok? Não deixe de dar o like e compartilhar, não esquece, e bora pro vídeo. Para a gente começar a falar, a primeira aula a gente vai falar sobre caco. Nossa igreja sem inclusão é um caco. E Rafa, o que é caco? Caco significa conscientização, acolhimento, capacitação e organização. Para que a sua igreja não se torne um caco, você precisa aplicar o caco. E, Rafa, que porcaria de siglas, né? Eu adoro brincar com essas siglas porque isso grava na nossa cabeça. Não só ela, tem outras que você vai utilizar quando você começar a se aprofundar nas coisas que eu falo e ler os materiais que eu tenho, porque eu gosto muito, porque isso grava na nossa cabeça. Então, o caco ele é muito importante. Por quê? Porque esse é o processo para que a gente inicie, dê o primeiro passo com relação à inclusão na nossa igreja. Então, quando a gente fala de caco, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que qual é a igreja que eu estou hoje, né? Dentro da estrutura que eu tenho, da igreja que eu tenho, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quem são as pessoas que talvez as famílias que têm uma criança típica ou que tem uma criança ou um adolescente ou um adulto que tem autismo, alguma deficiência que precisa dessa adaptação, dessa inclusão. Então a primeira coisa é levantar isso. A sua igreja precisa saber isso. Como nós sabemos quem são as famílias, temos essa relação dentro da igreja, saber quem são as famílias atípicas, isso é muito importante, gente. Porque como que a gente quer criar inclusão se a gente passa pela família no corredor e nem imagina que o filho dela é autista? E a gente grita, a gente fala, a gente quer cumprimentar, a gente quer relar na criança, e a gente cria um monte de fatores que são inadequados e não facilitam para a criança nessa relação sem que a gente imagine o que a gente está fazendo.
ou a gente acaba falando ou julgando a família num olhar, em alguma situação que a criança se gula ou ela tem uma estereotipia dentro do culto, e aí a gente faz um julgamento de olhar que machuca tão quanto uma palavra, e essa família acaba ficando entristecida com a igreja e muitas vezes o que a gente sabe que acontece é que ela vai embora. Eu só cheguei até aqui por essa necessidade, mas antes dessa necessidade, eu tive, e no meu Instagram tem um vídeo que fala disso, eu tive um episódio onde eu falhei na inclusão. E isso me incomodou muito. Eu nem trabalhava como terapeuta, eu trabalhava na área comercial. E dali para frente, Deus começou a incomodar o meu coração e ele me pescou para que eu viesse para essa área. Ele já tinha esse plano para mim e não tenho dúvida que o que eu estou fazendo hoje é da vontade dele. Então, estou aqui porque falhei, estou aqui porque vi essa necessidade à minha frente, estou aqui porque eu me interessei em fazer isso, só que eu não fiz isso tendo só boa vontade e amor. Eu precisei me capacitar. Foram 6 anos me capacitando para eu conseguir começar a pensar no material para dentro da igreja, porque a igreja dá uma clínica totalmente diferente, e para que eu pudesse criar esse material para que a nossa comunidade e outras comunidades se beneficiassem com isso. Não foi simples, e eu vou te falar que esse caco, esse processo de conscientização, acolhimento, capacitação e organização, ele é primordial para você iniciar qualquer coisa com relação à inclusão na sua igreja. Então a gente vai começar falando primeiro da conscientização. Por que a conscientização é importante? Porque conscientizar é você dizer para as pessoas o que está havendo. Quando eu sei as famílias que estão na minha igreja, quando eu sei quem são essas pessoas e o que elas têm, eu consigo apresentar mais especificamente para a igreja o que é isso. Então, como que eu sugiro que você faça? Você conhecendo as famílias, você vai fazer uma reunião com elas em grupo e vai dizer para elas que você tem um interesse em abrir essas questões dos filhos, se é de um próprio adulto, para a igreja, para apresentar as pessoas para que eles entendam que existem essas pessoas atípicas dentro da nossa comunidade e que há uma preocupação nesse acolhimento dessas pessoas, porque muitas vezes a gente precisa adaptar muita coisa. Então a gente vai deixar claro para a igreja que a gente está olhando para isso, que isso é uma visão da nossa comunidade e que a gente precisa que todos entendam o que está sendo feito. Então quando a gente faz isso, a gente conscientiza as pessoas. Então, eu tenho 3 crianças com autismo na minha igreja, então eu vou conscientizar. Como? Vídeos sobre autismo, explicando o que é o autismo, dizendo o que se faz, o que não se faz quando a gente se depara com uma criança com autismo, ou com uma família típica, ou em uma crise. Então, eu vou dando ferramentas para que as pessoas ali dentro consigam entender o que é e como lida em determinadas situações. Então, isso é conscientizar. É eu trazer para a realidade que eu tenho de inclusão as pessoas que não estão próximas a esse cenário. Né? As pessoas que não ficam lá embaixo do Ministério Infantil, elas às vezes nem sabem que você tem inclusão lá embaixo. Então, nós precisamos conscientizar, apresentar o que está sendo feito, mostrar qual que é os nossos planos médio, curto e longo prazo, para que isso tome corpo e para que a igreja entenda que esse trabalho não é de ministérios, é de um corpo inteiro, de uma comunidade, começando dos pastores. A gente nunca pensa nisso, por quê? Porque nós chegamos na igreja de boa. Eu vou chegar, se eu parar no mesmo lugar de boa, se eu não parar tranquilo, se eu tiver que andar um pouquinho mais tranquilo, eu ponho minha filha de cavalinho, meu filho no colo e a gente vai. Não tem preocupação. Se a igreja estiver com o louvor já começando, também não tem problema. Se eu chegar antes e tiver que esperar um pouquinho, não tem problema. Para nós, famílias neurotípicas, isso não é um problema. Mas quando a gente olha para uma família típica, qualquer minuto que a gente faz algo diferente dentro da rotina daquela criança, pode ser um culto que a gente pôs a perder. Porque pode ser que ela não fique mais, eu tenha que ir embora. Pode ser que ela desregule e não fique, tenho que ir embora. Pode ser que ela nem queira entrar e eu vá embora. Então você afasta a família inteira da igreja por conta de algumas coisas que são simples e para nós tão natural e para eles tão difíceis. Então a gente precisa conscientizar para entender toda essa estrutura, ok? Beleza. A gente vai falar de conscientização, conscientizamos, a gente vai falar da igreja, a gente pode deixar na recepção banners ou um vídeo passando sobre o Ministério de Inclusão com uma fala simples e rápida. Se você tem criança, né? O pessoal de recepção, chegou alguém com criança, a gente tem um Ministério Infantil lá atrás, que funciona assim, se você quiser eu chamo o líder. Temos também o Ministério de Inclusão, se você precisar, tiver algum conhecido que queira vir conhecer a nossa comunidade. Você nunca vai falar diretamente para a criança, você vai apresentar o Ministério como se fosse para qualquer um e da mesma forma para todos. Por quê? Para que a pessoa não ache que é pessoal, porque às vezes a gente pode falar algo assim, a pessoa fala, mas meu filho não é autista.
Então a gente vai explicar todo o ministério. Então, uma coisa bem simples e bem ampla, direta, e a gente vai usar esse mesmo discurso para todos. Uma forma para que a pessoa conheça que a nossa igreja tem essa visão. Beleza? Depois disso, a gente passa para o acolhimento. O acolhimento, ele tem muito a ver, e a gente tem muito isso, né? O acolher é quando alguém vem de fora. Mas quando a gente abre essa questão de entender quem está dentro da nossa igreja, isso é acolher. Olha só a definição de acolhimento, que legal. Acolhimento é maneira de receber e ser recebido, recepção, né, sempre tem a ver com isso, e consideração. Então, quem está lá dentro, a gente tem que considerar para que a gente possa acolher também. Porque provavelmente ele já está ali há um tempo, se a gente vai criar um Ministério de Inclusão, nada melhor do que explicar para eles que a gente vai fazer isso. Rafa, como que a gente faz isso ali no Ministério Infantil se as pessoas... Eu vou perguntar um por um? Não. Nós temos uma ficha de anamnese, que nós vamos chamar carinhosamente de ficha de acolhimento dentro da igreja, porque a igreja não é clínica e ficha de anamnese parece muito impessoal. Então a gente vai fazer uma ficha de acolhimento. E essa ficha será passada para todas as pessoas da igreja, dos pais que têm crianças, adolescentes e jovens ali, para que eu saiba quem são as pessoas que têm algum tipo de deficiência, transtorno, espectro, enfim, alguma coisa que possa precisar de uma inclusão e uma adaptação. Então, quando a gente faz isso, a gente mapeia de uma forma muito clara quem são nossas crianças, jovens e adolescentes. Porque isso vai ser muito importante quando a gente for criar tudo aquilo que a gente vai fazer durante o ano. A gente vai ter que adaptar, muitas vezes, pensa que tem talvez crianças verbais, autista nível 1 ou 2 ou 3, pode ser que você tenha um adulto autista numa sala de EB, você vai precisar adaptar algumas coisas lá. Então, saber quem são essas pessoas é muito importante. Então, quando você fala para a igreja assim, igreja, a gente está implantando uma ficha de acolhimento no Ministério Infantil. Então, você que tem filho lá, preencha. Se você tem uma criança autista, se o seu filho precisa de algum tipo de adaptação por conta de alguma sensibilidade, se seu filho toma algum medicamento, enfim, você vai abrir muita coisa. Então, não só os pais vão ouvir isso, se interessar e vão preencher, porque é uma ficha obrigatória, né, a gente vai dizer assim, mas pessoas que talvez tenham algum espectro que são adultos vão te procurar. Aí você fala, se você tem alguma dúvida, você pode procurar o líder do ministério, pode procurar os pastores, enfim. Se tiver algum adulto autista, ele vai te procurar e falar, eu tenho, tal, né? Se ele tiver alguma coisa que ele precisa ser feita, ele vai te dizer. Se não, a vida que segue, ele talvez possa ser, não tenho dúvida que possa ser um adulto funcional. Eu fiz uma live tempos atrás, uma moça autista adulta, Thaisa, se eu não me engano, e ela fala assim, eu tinha muita dificuldade porque eu tinha que bater palma e as pessoas me achavam estranho por isso. Eu tinha que bater palma para me regular, então eu saía batendo palma e as pessoas me olhavam estranho, me julgavam estranho, até eu entender que eu era autista e as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo. Então, é esse tipo de cenário que a inclusão e o acolhimento tenta evitar. Esses olhares, esse julgamento, porque não faz o que eu faço, então é estranho. E não é assim que funciona. Né? Quando a gente fala de acolhimento, o que Jesus fez naquela cruz foi nos acolher quando a gente não tinha mais acesso. Porque a gente não teria, por nós, condição de pagar o nosso pecado e se reconciliar com Deus e ter acesso a Deus novamente. Nós estávamos condenados, e isso é fato. Mas quando Jesus vai lá e fala, não, eu posso fazer isso. Eu sou o único que posso entrar naquele madeiro, dar a minha vida, me desligar do meu pai por um tempo, para que nunca mais você perca o seu acesso se você crer e se arrepender. E aí ele faz isso, e nós podemos novamente ter uma relação de intimidade com Cristo, com Deus através de Cristo Jesus, que é o único caminho. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Isso é um acolhimento. O que ele está te falando é, eu fiz por todos. Por todos eu acolhi. Que vocês façam iguais. Nós precisamos ser imagem e semelhança do Cristo que foi, certo? Então é isso que a gente tem que fazer. Então isso é algo muito sério. Não é uma brincadeira. Quando eu deixo de fazer isso, não é que eu simplesmente... já ouvi de alguns líderes. A minha igreja não tem essa visão agora. Não, isso dá muito trabalho. Você está dizendo, de uma maneira talvez indireta, que eu não quero acolher todos. Eu quero acolher esses. Aqueles ali me dá muito trabalho. E eu não vejo base bíblica para a gente fazer isso. Para a gente escolher quem a gente vai colocar dentro da nossa igreja. Quem estiver ali, ele tem que ser bem-vindo. Certo? Então, quando a gente fala de famílias atípicas, autistas, né, crianças com deficiências, isso também é válido. Rafa, dá trabalho? Sim, é um desafio muito grande porque a gente não sabe lidar.
Mas quando a gente aprende, quando a gente começa a colocar em prática, quando a gente começa a ver os resultados, a gente começa a entender que isso é uma forma muito sutil de ser feito, que tem um resultado muito grande e que a complicação ele vai diminuindo ao longo do tempo. Porque eu vou pegando prática, porque eu vou criando materiais, porque eu vou criando uma rotina de saber o que fazer, porque eu vou inflamando outras pessoas, eu vou capacitando e me capacitando, capacitando as pessoas ao meu redor. E aí isso tudo flui. Por quê? O difícil, né, o que é mais complexo de tudo isso, é porque a gente não sabe como fazer. Então, o que, que a gente tende a fazer? Recusar. Eu não sei o que fazer, eu não quero nem tentar. Eu não sei. Mas quando você dá uma base primária, né, para ela iniciar isso, ela já começa a ter um olhar diferente. Então, experimenta fazer essa conscientização na sua igreja, você vai ver, pessoas vão te procurar porque tem interesse no Ministério de Inclusão. As pessoas têm empatia por esses movimentos, por esses ministérios, as pessoas gostam disso, tá? A gente acha que não, mas porque a gente usa uma base do nosso achismo, e a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a fazer, a gente tem que começar a orar, e a gente tem que começar a esperar aquilo tudo que Deus desenhou para aquela comunidade, para você, para mim, para as pessoas. Se é da vontade dele, as pessoas vão aparecer. Você precisa ter paciência e começar a plantar, começar a fazer. Então é isso que a gente faz quando a gente cria conscientização das pessoas. E esse acolhimento, ele gera uma bola de neve, porque quando você acolhe bem uma família, outras vêm. Então, a gente entra numa outra parte do caco, que é a capacitação. Por quê? Rafa, eu já fiz com o primeiro, deu certo. Sim, isso é muito bom. Só que nem sempre dois autistas têm os mesmos desafios, têm as mesmas habilidades, os mesmos interesses. Então, essa variedade de desafios, de habilidades, de especificidades dentro do autismo, ele é grande. Então, a gente tem uma base lá, elas têm uma dificuldade na comunicação, interação social, eles precisam se isolar para reduzir essa demanda sensorial, eles têm uma questão de neurológica, né, que afeta essas áreas. Então, tudo bem, eu tenho isso como padrão, mas cada criança é individual. Nós somos seres individuais. Né? Eu só tenho um Rafael. Por mais que eu tenha um irmão gêmeo, eu sou eu, ele é ele. Então, eu não tenho irmão gêmeo, foi um exemplo. Mas a gente tem que entender isso. Então, cada criança é específica. Isso é importante. Então, a capacitação vai me ajudar com o quê? Com ferramentas para que eu consiga entender a amplitude de tudo aquilo que eu vou fazer. Como eu vou me conectar de maneiras diferentes, como que eu vou me relacionar de maneiras diferentes. Conexão e relação são diferentes. A conexão, são pequenos passos que criam uma relação. Toda vez que a criança acessa o meu olhar com o olhar dela, ela está me permitindo me conectar a ela. Muita conexão gera uma relação, gera uma confiança, gera um interesse em estar junto. E todos nós somos seres relacionais. As crianças com autismo não fogem à regra, eles são relacionais. A via de interesse e comunicação é que é diferente e a gente precisa entender para acessar. Então, é meio assim mesmo. Isso é algo muito, muito desafiador, mas ao mesmo tempo, cara, isso é maluco de lindo. Porque desde que eu comecei a atender crianças com atraso no desenvolvimento, com autismo, o tanto de coisas que eu aprendi para minha vida foi absurdamente gigante. A sinceridade de um autista, eu comecei a atender há alguns anos autistas adultos, cara, é muito legal a sinceridade deles. Isso é algo que não tem rodeio que nem nós fazemos, sabe? A gente faz meio que para ter um social legal, então eu vou agradando. Eles não têm isso. É muito concreto, é muito simples, é sincero. Gostei, gostei, não gostei, não gostei. E aprender a lidar com isso sem levar para o pessoal, isso me ajudou muito na minha vida. Entender a forma de carinho que eles têm e de demonstrar esse carinho para você, também ela é muito sutil, mas ela existe. Isso de criança com autismo não sente emoções. Como não, gente? Eles demonstram carinho, só que cada um de uma forma, da sua forma. Você precisa estar sensível a isso. Então, a capacitação te permite ser mais sensível, ter uma empatia mais aguçada, ter um olhar muito mais detalhista e ter uma percepção de tomada de decisão e de mapeamento de situações muito melhor. Então, ele te deixa mais completo para que naquele momento você consiga bater o olho e falar: ele está entrando em crise. Preciso sair com ele para ele andar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí eu faço isso, regulo ele, e aí eu penso, o que aconteceu ali para que ele entrasse em crise? Aí eu vou modelar isso na minha sala para que não volte a acontecer. Então, assim,
Não é fácil a gente ter esse olhar. Olha quanta coisa a gente fez em questão de segundos. Mas você vai se capacitando, ele te dá essa habilidade que você não possui. A gente não possui, porque isso é treinamento. A gente precisa treinar, ouvir, testar, fazer, errar, acertar, fazer e fazer. E a gente vai aprimorando, como tudo na nossa vida. E isso não foge à regra. Beleza, Rafa. Então a gente fez essa capacitação, a gente procurou isso, a gente tem curso, fez curso, trouxe para a igreja, capacitou, criamos um ministério. Porque não adianta eu tentar fazer um ministério de inclusão logo de cara. O que eu preciso fazer é esse passo a passo. Levantar quem são, conscientizar, deixar essas pessoas bem acolhidas ali na igreja, entender como eu vou preparar esse ambiente. E aí sim eu vou, se sou só eu interessado, ou se meu pastor falou, não, essa é a visão da igreja. Então eu procuro uma capacitação para todos nós, capacito a nossa igreja, e aí eu começo a estruturar um ministério de inclusão que ele é um meio de campo entre os ministérios e a família. Ele vai fazer essa ligação dessas informações, porque a mãe fica com contato específico com esse ministério. É uma comunicação de relação, aí fica mais estreita, mais fácil, mais confiança e menos possibilidade de dar alguma coisa ruim, porque é uma única pessoa, né? Um único ministério interagindo com as partes, né? Você não coloca o professor falando diretamente com a mãe, mãe diretamente com o professor, vem falar comigo para eu filtrar, para eu levar, e aí eu consigo pensar no que eu vou fazer. Então, o Ministério de Inclusão é isso. Ele vai sempre estar fazendo meio de campo de tudo. Para quê? Para que você consiga receber esses ruídos, organizar, entregar ele da melhor maneira possível. E uma coisa importante o Ministério de Inclusão, ele vai procurar sempre adaptar, capacitar, organizar para todo mundo. Então, o Ministério de Recepção fala, eu estou precisando de um treinamento porque eu estou tendo uma dificuldade nisso. Se eu não sei te treinar nisso, vou procurar alguém e a gente vai fazer isso. Eu estou precisando fazer uma palestra para a igreja, sei lá, nesse mês de abril a igreja quer fazer uma palestra, o Ministério de Inclusão vai sugerir alguém. Então, você vai estar sempre ali trabalhando nas frentes com relação à inclusão, ao acolhimento, a essa organização. Isso para que serve essa capacitação. Cara, como que você acha que você vai, só com boa vontade e ânimo, fazer um acolhimento e uma inclusão quando você se deparar com uma criança nível 3 não verbal que se desregula? Se você não sabe o que fazer. E talvez ela é agressiva. Isso é assustador, porque as pessoas acham que todo autista é exatamente assim. E não é. São casos e casos. Mas se você não sabe o que fazer, essa criança vai desregular muitas vezes. Você vai correr o risco dela se machucar ou te machucar. Cara, qual que é o maior desafio dentro da igreja? Quando isso acontece na escola, o professor sabe que aquela é a profissão dele. Deveria-se ter uma capacitação para esses professores também, para eles saberem lidar. Mas nem sempre isso acontece. Mas ali é o trabalho dele. Ele é pago para fazer aquela função de auxiliar, de professor, enfim. Quando isso acontece, ele resolve, ele conversa, ajusta e ele volta a dar aula. Se isso acontece com um professor que não é treinado e capacitado, ele é um voluntário na igreja. Você acha que ele vai ficar? Se ele se assustar, se ela se assustar, ele vai sair. Mais um voluntário que você perde. Então, assim, já nem é muito fácil você criar um ambiente com pessoas que tenham interesse. Mas é necessário que a gente, então, capacite eles para que a gente não perca o pouco que a gente tem. Porque para a gente não é simples, não é fácil. Para mim, nunca foi fácil ter todos os professores que eu precisava ter. Então, imagino que na sua igreja também não deva ser tão simples. Então, você cria essa habilidade para lidar com a criança. Você cria essa habilidade para lidar com a sala. Você cria essa habilidade para lidar consigo mesmo nesses momentos, porque você precisa ter um controle emocional bom. Você vai criar habilidades e ferramentas para uma melhor comunicação, para uma melhor adaptação do material, para uma melhor intervenção e interação. Por quê? Rafa, tudo isso eu vou ter que fazer o tempo todo. O tempo todo. Só que qual é a diferença? Quando a gente pensou isso para a igreja, eu sempre deixei muito claro que a igreja não é clínica. Então, nós não vamos fazer um desenvolvimento da criança como a clínica faz, mesmo porque a gente nem tem esse tempo. A gente tem 1h30, 2 horas, 3 horas no máximo na semana. A gente precisa ser muito concreto no que a gente vai fazer e muito direto, né? E de uma forma bem assertiva. Por quê? Para que essa criança se adapte de uma forma mais rápida e interaja de uma melhor maneira e que, principalmente, ela entenda aquilo tudo que a gente vai ensinar. Que o nosso foco é apresentar o plano da salvação e apresentar a Bíblia de acordo com a idade da criança, seja em histórias infantis, seja jovem, enfim.
Então, o nosso papel é esse. Então, o foco dessa nossa metodologia é a comunicação e a apresentação do plano da salvação, né? Então, a gente foca nisso, nessa comunicação e interação, né? Porque a comunicação engloba tudo, mas o nosso foco maior é isso, é ser evangelistas ali, apresentar o plano da salvação para essa família, para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa, tá bom? Então, eu preciso ter a ferramenta para lidar com o novo. Adaptar o material, eu não vou ter dificuldade. Mas se eu não souber quem é a criança, se eu não souber como eu tenho que olhar, se eu não souber o que eu tenho que perceber e o que perguntar para a família, eu, às vezes, fico me norteando só para um papel de diagnóstico que não me dá nada. E eu esqueço que tem uma criança ali, que tem um nome, que tem um interesse, que tem uma motivação. Então, quando eu perco isso, eu falho muito. E a ideia desse vídeo é facilitar esse processo para você. Porque eu tive que bater cabeça em muita coisa para chegar aqui. E eu estou te entregando isso de forma muito mais prática, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Então, a capacitação ela serve para te dar segurança no seu trabalho, para atuar, tá bom? Isso é importante. E a organização, que é como a gente vai estruturar tudo isso. Como que eu vou preencher a ficha de acolhimento, como que eu vou preencher o PAI, que é o plano de ação individual para essa criança de inclusão, como que eu vou estruturar o meu currículo, porque nem sempre eu vou conseguir dar o currículo todo dependendo dos desafios da criança. Então, como que eu vou deixar esse currículo mais simples, mas eu permitir que essa criança receba tudo aquilo que ela precisa para passar para a próxima turma, de acordo com a idade dela. E quando eu precisar reter, eu vou ter muita segurança em conversar com o pai, explicar o porquê. Então, organizar esse currículo, essa estrutura, saber qual material que a gente vai usar com antecedência. Esse material é bom, não é bom, vai facilitar para o professor, não vai. Onde eu vou pegar esses materiais adaptados, onde eu vou tirar a ideia. Organizar tudo isso antes, para que a gente consiga fazer. Então, para que a sua igreja não se torne um caco com relação à inclusão, você precisa se comprometer a criar essas ações do caco, que é a capacitação, acolhimento, conscientização e organização. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Eu fiquei muito contente com o conteúdo dessa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aí o que você achou, o que você tem de dúvida. E a gente se vê na próxima. Um beijo no seu coração e até mais.